Buenas! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Estação 29, do site Paralelo 29. Eu, José Mauro Batista, jornalista, e o meu colega Rodrigo Dias, advogado, aí que está participando do podcast. Nosso convidado é o Hernan Mostajo, uma pessoa bastante conhecida em Santa Maria, Itaara e Brasil afora. O Hernan é o idealizador, né, do Museu de Ufologia, Ciência e Educação de Itaara, Victor Mostajo, né, e do Observatório Astronômico de Itaara. Então, sem mais delongas, né, a gente te agradece a participação aqui. O bate-papo aqui é bem leve, descontraído, enfim. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta, porque eu te conheço há muitos anos. Uhum. Lá vem bomba. Tu era conhecido na década de 90 ali como ufólogo. Perfeito. Né? Então era o cara dos discos voadores, Uhum. enfim. E a gente observou que depois de um determinado tempo houve uma mudança de direção e tu foi mais pro lado da ciência. Eu esqueci de dizer que o Hernan é professor. Historiador, né? Educador científico. Exato. E tu passou largou de lado a ufologia, não sei se estou certo nessa observação, e passou a trabalhar mais com a ciência, né? E com a educação das crianças, inclusive, que é uma das propostas do museu. Como é que foi essa transição, essa evolução? Como é que é? Essa transição ocorreu por um motivo muito simples. Amadurecimento. Eu era muito jovem, eu era um guri, tinha lá uns torno de 19, 20 anos, apaixonado pelos mistérios do universo, né? E um dia me caiu uma revista chamada Revista UFO nas minhas mãos, que eu vi numa banca de revista ali no centro de Santa Maria. Me emocionei, me empolguei, achei aquilo o máximo. Que idade tu tinha aí? 19, 20 anos. Era bem Jovem, não existia o mundo high-tech. O mundo tecnológico era muito estranho, né? Computadores praticamente ninguém tinha, né? Então Isso tudo era na revista. Tu ia na revista... Sim, só para situar o pessoal do tempo, isso foi 89 e 90. 89 e 90. Entre 89 e 90. Foi bem a época que eu conheci minha esposa, tá? Sim. E aí eu era fascinado. Eu sempre gostei muito, no passado, na minha juventude, um pouquinho mais para trás. Eu gostava muito de filmes tipo Guerra nas Estrelas, que eu vi o primeiro episódio em 77. Eu gostava muito dos Perdidos no Espaço, uma série clássica que tu deve conhecer, as pessoas um pouco mais antigas conhecem. Os mais antigos conhecem. Os mais antigos conhecem, né? Eu sou da geração da Marvel. Pois é, cara. tu já é Marvel, não pega, né? Então quer dizer que isso aí me influenciou muito também. E eu me lembro que em 1986 eu estava sentado na minha casa, minha mãe estava preparando o almoço e tal. Era umas 11 horas da manhã, um sábado, ligado a televisão, de tubo, preto e branco, né? 86, não, colorida, já era colorida. E aparece um homem bem elegante, bonito, falando ali sobre o universo, o planeta. Eu digo, o que é isso aqui? Dr. Carl Sagan, série Cosmos. E aquilo ali foi uma coisa que começou a me levar cada vez mais a saber sobre esses assuntos, querer mais sobre o mistério do universo, os mundos habitados, pluralidade dos mundos, enfim, me chamou muito a atenção isso aí. E casualmente em 1990, 89 e 90 me apareceu uma revista UFO, né, na minha frente, o editor já é falecido, eu fui conselheiro da revista UFO por alguns anos, e aquilo ali foi uma realização muito legal. Eu conheço a Planeta, né, mas a UFO era da onde? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá? Sim. E a Planeta também me estimulou muito, que eu tinha, até hoje tenho coleções da revista Planeta, que falava sobre parapsicologia, sobre hipnotismo. Era uma miscelânea, né? Uma miscelânea, uma loucura legal. E era revista, né? Que hoje tudo tá no celular, tá no tablet, computador, etc e tal. E aquilo ali cada vez mais deixou minha mente perturbada emocionalmente em busca de querer saber um pouco mais sobre esses mistérios do universo. Eu ainda me lembro que quando eu estava no tempo do colégio, eu estudei no Colégio Santana, né? Que um dia eu tive um debate com a irmã Marina, a qual nós discutimos uma questão religiosa que eu defendia muito a questão dos animais, que os cachorrinhos tinham seu céu, coisa e tal, e naquela época tu não podia falar sobre essas coisas. Quem tinha céu só eram os seres humanos. Era pecado. A irmã não gostou. A irmã Marina gostou, tanto é que eu sei o nome dela até hoje. Onde é que tu está, irmã Marina? Então o fato é que eu fiquei de castigo
né? Fiquei de castigo por já ser um pouquinho ousado na sala de aula. Por questionar né? a não existência ou a existência do céu dos animais. E como eu também naquela época era meio precoce e lia um pouco a Bíblia, né? Eu questionava muito a questão de Adão e Eva, mas quem era a outra pessoa que surgiu depois dele? Abel, Caim, mas quem era outra família? Então esse envolvimento de coisas inusitadas que fugiu o padrão da época, o regramento da época, a doutrina a qual nós éramos, que eu sou católico, né? Hoje eu sou universalista, fugindo disso aí era perigoso falar, se expor isso aí, né? E os colegas, como é que eles te vinham? Louco. Chamado de louco. Louco. Tenho a minha amiga Nádia, que está hoje em Santa Catarina, né? E já estou falando já ensino médio. Ela foi minha colega do ensino médio, que me chamava de louco. Era um louco em sala de aula. Na época, então, hoje a gente chama de bullying, né? Porque na minha época de colégio ainda não existia a palavra bullying. Já era um bullying, então, na época. Sim. Eu sofria muito bullying pelo fato, que eu não sabia nem essa palavra, evidentemente, na época, né? Pelo fato de questionar coisas que estavam fora da cartilha tradicional. Ao ponto que uma ocasião eu questionava muito, eu queria tanto ver a lua, como é que a lua... Eu só via a lua no caderno, no livro, tu não tinha nem computador para tu ver a lua, hoje tu tem, né? Então, eu digo, sabe uma coisa? Um dia eu vou ter um observatório de astronomia. Perfeito. E aí Entendeu? Sim, aí tu começaste a participar Aí eu comecei em congresso de ufologia internacional, em tudo que é lugar do mundo, pra lá e pra cá. E quando eu vi, um dia um cidadão bateu na minha porta. Isso era 1992, se eu não estou enganado. Ele bateu na porta assim. Professor Abdon Barreto Filho. Meu articulista paralelo 29, inclusive. Professor Abdon Barreto Filho. Hernan, eu estou vendo algumas publicações tuas no jornal A Razão. Eu fiz a primeira publicação minha na Razão foi em 1993, um artigo publicado na Razão, assim, falando sobre a importância do ufólogo, aquela coisa toda, pesquisa séria, pesquisa científica. Até hoje tenho o artigo guardado, tá? Tudo que saiu entrevista minha no mundo afora, tenho tudo guardado. Só para situar o pessoal que vai nos assistir, o jornal A Razão era um jornal diário que existia em Santa Maria, ele foi fechado em 2017. Isso, um jornal tradicional, um jornal antigo, né? Eu trabalhei lá. Vários anos trabalhou lá, né? Exato. E tu sabes que aí, aquilo ali, e aí quando esse cidadão bateu na minha porta, ele disse, Hernan, e eu era muito guri ainda, né? Vamos fazer um congresso de ufologia? Eu digo, era 1994. Fazer um congresso de ufologia, mas eu não sei nada, que eu vou buscar. Não, o Hotel Itaimbé abre as portas para ti, eu sou diretor do Hotel Itaimbé, e vamos fazer uma parceria, né? O Hernan, a ufologia e um congresso de ufologia. Fizemos o primeiro congresso de ufologia aqui em Santa Maria. Aí eu trouxe esses caras famosos aí pra cá, né? Fizemos 1, 2, 3, 4 congressos. Eu lembro vagamente, mas eu lembro do congresso. Isso. Na época, até pelo fato das pessoas acharem estranho essa coisa de ufologia, enfim, e de achar que as pessoas eram loucas, né? Então não se dava muita bola, né? Sim. Eu diria que a questão da credibilidade é que a ufologia não estava bem casada com a ciência ainda naquela época. Era mais assim, que a ufologia relacionava com misticismo, espiritualidade, era uma miscelânea, né? Muita coisa envolvida no meio. Tanto é que um dos congressistas que eu trouxe pra cá na ocasião, ele dizia que estava falando com uma entidade ali do lado dele. Ó, tá aqui o cara, ó, tá aqui o né? Então, coisa assim. Mas isso tudo é amadurecimento, né? Tanto é que no colégio, quando saí do colégio, comecei a me formar em história, virei historiador, coisa e tal, eu criei uma frase: a ufologia me aproximou da ciência e a ciência me afastou da ufologia. Mas qual ufologia? Desta ufologia comum. Essa ufologia de tudo que é disco voador, que mistura com espiritualidade, evidentemente respeitando a questão espiritual, essa miscelânea toda. Aí eu digo, não, eu quero fazer uma coisa séria, que as pessoas procurem entender a ufologia com a questão mais acadêmica, mais científica, né? Porque eu fui envolvido naquela época pela ufologia não tradicional, né? Tinha um ufólogo, porque quando eu ia nos congressos, olha que loucura, eu levava uma filmadora grandona, tá? Botava no tripé, levava cerca de 15 fitas VHS, que tu nem sabe o que é isso, guri. Nosso técnico aqui, tu nem sabe o que é isso. Levava 15 fitas VHS virgem e lá passava 3, 4 dias gravando todos os congressos, todos. Da 8 da manhã até as 10 da noite, tinha workshop, tudo gravando.
tudo. Eu tenho gravações assim de Travis Walton, do filme Fogo no Céu, Bud Hopkins, autor do livro Intruders, o estigmatizado George Bon Giovanni, famoso, teve no Ratinho agora há pouco tempo, aparecendo ele. Muita gente conheci nesse mundo ufológico, muita gente eu conheci. Só que, infelizmente, muitos não têm credibilidade. Hoje, tu não é mais ufólogo. Eu sou... Como é que eu não diria define? Que não seja ufólogo, tá? Sim. Eu acho que a ufologia faz parte também, tá? Mas quando eu vi que as crianças estavam também interessadas nesse assunto, as escolas, foi aí o ponto que nós resolvemos construir um museu. Por que o museu? O museu, nós não queríamos falar só aquela coisinha da ufologia, do ET, coisa e tal. Nós queríamos ir muito mais além, tá? E a minha esposa foi uma grande parceira, e até hoje é uma super grande parceira minha, tá? E ela comprou a minha ideia. Vamos fazer um museu, né? Do nada. Eu sou o verdadeiro museólogo, né? Sem título de museólogo, pelo fato que eu tirei do chão, meu amigo. Eu mentalizei nos caderninhos a lápis a ideia de construir um museu. Nem sabia o que era museu. Né? Sim, lá era uma propriedade do teu pai, é isso? Do familiar meu pai, isso. Aí eu pedi pra ele, me dá essa SEG que tem aí, que ele não usava pra nada, tava lá, né? Só para investimento que ele tinha comprado. E ele me deu, no meio do nada. Se tu visse em 1996, 98, aquela região lá, não é o que é hoje, cheio de casas, o museu era Sim. muito restrito. Eu sei que muita gente gosta de perguntar assim... Se o Hernan já viu o disco voador, esse tipo de coisa, né? Hoje tu é cético em relação a isso? Como é que é? Eu acho que eu vim para a ufologia para fazer uma grande divisão. Porque eu tive contato com todos os grandes pesquisadores no mundo. Conheci gente séria e também gente não séria. E quando você está na intimidade dos bastidores, aí você fala tudo e mais um pouco. E eu vivi essa intimidade de bastidores, tá? O primeiro fórum de ufologia, que foi em 1997, lá em Brasília, eu estava lá em Brasília, fui conferencista lá em Brasília. Mas a gente via que tinham bastidores assim muito... A ufologia dos anos 70 e os anos 80, ela era uma coisa muito limpa e ingênua. Por quê? Não tinha uma tecnologia que você tem hoje de um celular, de alta computação gráfica, poder analisar as coisas. Então tudo era aceito, tudo que estava aparecendo no céu era aceito como talvez verdadeiro. Depois que veio os critérios, as coisas começaram a mudar. E eu vi que naquele universo de pessoas que eu me envolvia, da alta cúpula da ufologia nacional, que depois eu saí fora dela, né? Eu vi que não era o caminho certo, porque tinha engodos ali, tinha mentiras ali, tá? E não é essa ufologia que eu queria. E Hernan, essas mentiras aí que você fala, seria o quê? Para criar um imaginário no coletivo social? Ou as pessoas ganhar uma promoção? Ah, eu sou a referência. Na época não existia likes. Ah, eu quero likes. Na época o que tinha era só tua fama de boca. O cara é famoso porque veio e tem contato com o ET. Que tornava ele uma referência. A TV é uma coisa curiosa. Eu participei de todos os grandes programas de televisão. Até hoje participo, né? Fantástico, Globo Repórter, SBT Repórter, História Extraordinária. Alguns eu nem quis ir. Por exemplo, eu falo com muito orgulho isso. O Ratinho eu não quis ir. Quando a Anne Porlan me ligou, 3 vezes fui convidado para participar do programa do Ratinho. E eu não quis ir, né? Mas porque tem induzir alguma coisa? Não, porque você tinha que estar suscetível ao que ele falava. E era ao vivo na época dessas 3 ocasiões. Então tu tinha que aceitar tudo, né? E eu não queria levar a ufologia para esse lado, que outros ufólogos que já foram lá eram chacota, piada. Sim, o Hernan não queria ser piada, né? Havia muito isso, né? De alguns programas de tirar sarro, de levar lá pro lado, né? Mais humorístico da coisa, como se fosse... Até porque a ufologia, não, como tu disseste, não era vista como uma coisa séria. Não. Ela começou a mudar a partir dos anos 2005, 2010, que hoje ela é mais aceita, sendo vinculado à ciência, vamos assim dizer. Mas a ufologia não prova nada, ela é só um estudo, um mero estudo. Hernan, e uma coisa, você no início do nosso podcast falou uma palavra que me chamou a atenção, amadurecimento. Amadurecimento. Hoje já passou diversos anos, você fala bastante nesse assunto, até nos dias, nessa semana tem se falado constantemente, que a NASA vai divulgar um relatório, os ETs do México agora, que inclusive virou meme. Eu fiz meme no meu também.
Mas eu te pergunto em função do amadurecimento. Hoje, o que você pode dizer com todas as tecnologias que tem? O Hernan também se acredita, né, na ciência, no espaço, ou se é só uma ideia de filme para Marvel vender, né? Realmente existe, porque a curiosidade, eu acho que da maioria das pessoas é essa pergunta: existe, não existe, né? É uma coisa criada pelo homem? O que poderia dizer para nós? Olha, o que eu posso te afirmar categoricamente nesses anos todos de experiência é que muita coisa relacionada com a ufologia não tem nada a ver com a ufologia e a criação do ser humano, e eu sou um dos maiores não defensores do caso Varginha. Até porque eu trouxe o pesquisador do caso Varginha em Santa Maria. Sim. Né? O primeiro cara que esteve lá com as meninas, junto com o Vitório Pacatini. Eu lembro até na época, eu era guri, eu acho, no Gugu, tinha o programa. Isso, o Gugu passou o dia inteiro passando isso, aquele caso, cara, né? Ali tu vê já um momento que a mídia pegou o lado sensacionalista da coisa, que a mídia gosta, a mídia sempre foi. Vende, né? E vende. O polêmico vende. O polêmico é o que mais vende até hoje, ainda mais hoje, né? Agora, ciência vende muito pouco. Né? O polêmico, o mistério também vende. O mistério também vende, mas se você tem um mistério relacionado com a polêmica, porque nós temos o caso do ET Bilu. Busquem o conhecimento. Cara de louco. O ET Bilu, nós ficou famoso em todo o Brasil. O Arthur, o cara do Urandi Oliveira Fernandes, né? Que lançou o ET Bilu. E não tem milhares de pessoas que acreditam no ET Bilu. Isso que eu acho mais louco, mais legal também, né? Tem um cara aí que eu agora não tô lembrando do sobrenome, tu deve conhecer, é Boaventura... O Edson Ventura. Como é o nome? Edson Boaventura. Tá, exatamente. Conheci ele, guri. Esse cidadão andava esse ano aí em Criciúma, né, fazendo uma pesquisa lá numa determinada localidade onde teriam sido avistados OVNIs, né, e ele andou por lá, né? Ele é um guri que eu tive o prazer de conhecer, ele bem jovem também, quando era bem jovem, congressos nacionais aqui em Curitiba, né? E ele é um cara que ele acredita fielmente no caso Varginha. Então eu vou contar um segredo para vocês hoje aqui. Momento do segredo. O caso Varginha eu acompanho sempre acompanhei dos bastidores. Inclusive eu estive lá, sem ninguém precisar saber que eu estive lá, tá? Outra coisa, vou só fazer uma correlação. Os desenhos e implantações de Ipuaçu, Santa Catarina. Eu estive lá, com uma equipe de professores da universidade. Mas eu não liguei, 0 hora, RBS, eu tô indo para Santa Catarina. Não. O que os ufólogos fazem na sua grande maioria? Olha, imprensa, nós estamos indo fazer essa pesquisa. Errado. Está contaminando a pesquisa. Quer fazer uma coisa séria? Não faça isso. Certo? Esse é o meu grande diferencial. O caso Varginha, todo mundo ligava para a imprensa. Venho para cá que tem isso, tem aquilo. Tem muito picareta nesse lado. Muito picareta nesse lado para ganhar dinheiro. E quando lançaram agora há pouco tempo, que o Edson falou, acho que um ano atrás, no podcast, que ele falou que tinha uma tal de fita de vídeo, eu mandei, tá aqui, tá tudo registrado aqui, ele sabe disso, né? Eu mandei para ele, Edson, eu quero essa fita, o museu vai pagar R$300 mil, na época, isso faz uns 2 anos. Tu consegue essa fita? Né? Até 300 mil não é nada, 300 mil reais por... Se o cara tem uma imagem de uma necropsia de um alienígena, o que é 300 mil reais? Vai mudar a história do planeta Terra. E até hoje que não... Até hoje essa fita não apareceu. Aí passou um tempão, passou mais de um ano, mandei outra mensagem para ele, Edson, que ele fazia parte da comissão dos 7 ufólogos que estudaram o caso Varginha. Eu estou dobrando a oferta, o museu está dobrando a oferta, nós pagamos 600 mil reais por essa fita. Até que agora, pouco tempo atrás, apareceu um pesquisador americano que ofereceu $250 mil pela fita, que até hoje não apareceu. Não apareceu até hoje. Aí vem outro cidadão, também meu amigo, meu conhecido, melhor dizendo assim, Vitório Pacatini, que estava sumido um tempão, agora retornou dizendo, eu protejo as minhas testemunhas. Se elas não querem divulgar nada, não divulguem nada. Poxa, Vitório Pacatini, pelo amor de Deus, tu não precisa... Me passa a imagem pra cá. Eu vou passar em VHF pra outra coisa, não preciso nem saber quem tu é, nada disso, e joga essa imagem pro mundo, ou vende pra Globo, que comprou o filme do Rei Santilli lá nos anos 90, da necropsia daquele falso ET, do caso Varginha. Sim, né? Então tu vê a loucura que é isso aí tudo? Claro. Mas e aí, tem ou não tem ET? Tem ou não tem ET, a pergunta que tu me fez. A princípio, eu não acredito que tenha o ET, mas eu acredito
nos fenômenos aéreos não identificados. Mas não posso desrespeitar, Mauro, as pessoas que têm casos clássicos que contam suas histórias. Vida extraterrestre. Certo. Né? São duas situações. ET, né? O alienzinho, ou um parecido com a gente. Mas a possibilidade de vida fora do planeta Terra. Aí tu entra em ciência. Aí entra em ciência. Porque, não, aí que entra o museu. Quando o museu surgiu, baseado nessas minhas loucuras todas, mas eu acredito em ET ou não acredito em ET? Porque eu tive esse conflito. Eu fui nos anos 90 doutrinado a acreditar no ET. Quando eu vi tu já foi para avistamento? Já fui para avistamento, fiz aí vigílias em Santa Maria, ia lá nas minas de Camaquã, que hoje estão indo fazendo. Eu vi isso aí, foi isso lá nos anos 90. Não é de hoje que eu fazia, hoje estão fazendo de novo, tem, né? Tem até série do, acho que Netflix ali em Caçapava, tem tudo isso, né? Uma invencionista total, e ele sabe que estão inventando coisas. Sim. Tá? Hernan, A History Channel eu não aceitei gravar com ela por 3 ocasiões também. Eu acho que foram eles que pagaram o pessoal para fazer um documentário ali. Tem um produtor de Porto Alegre lá que fez ali Carona com OVNI. Até me procurou na ocasião, mas eu não dei lá. Não é que eu não dei. Eu não quero ser arrogante também, em hipótese nenhuma. Eu não dei muita importância quando ele me procurou pelo fato que eu não estava levando com muita credibilidade o que estava sendo feito. Da mesma forma que eu não acredito em nenhum desenho de implantação feito por alienígenas. Nunca. Nenhum desenho de implantação foi feito por alienígenas. É coisa ser humano. E como é que, tipo... tá me despertando a curiosidade. Eu acho que quem tiver assistido vai despertar essa curiosidade. De que forma faz isso, né? Que tipo de equipamento? Olha, eu vou te contar uma coisa. Na Inglaterra, se fazem todos os anos vários desenhos de implantações. Tem empresas prontas para fazer isso aí. São empresas mesmo que tu paga para fazer isso aí, porque é próprio marketing. Sim. E tu acha que alguma vez o governo inglês disse, olha, vamos mostrar quem está fazendo isso? Eles têm condições como com satélites. O ano passado, quando apareceu o pictograma, o desenho ali, implantação em Ipuaçu, que os ufólogos foram a público falar, coisa e tal, olha, até pode ser, não sei o que, os ET vieram aqui, né, e tal. O que eu falei? Entrei em contato com quem? Nós entramos em contato com o Dr. Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira na época, e eu pedi, Dr. Carlos Moura, pode conseguir para o Observatório Cosmos, da Museu de Ufologia, para o Observatório Cosmos, a nível científico, os satélites que estavam passando ali naquele horário, tudo, ele conseguiu tudo para mim. Só que, infelizmente, naquele dia, o que não queria com o satélite? O satélite vê coisas minúsculas aqui embaixo, podia ver pessoas lá dentro, fazendo o circo, podia ver o circo pela metade, podia ver carros lá, podia ver luz, podia ver lanterna, enfim, tá? Só que justamente naquele dia que a gente queria tanto, que ele me deu 4 dias de janela, naquele dia tava nublado o céu. Quem fez estava nublado. O satélite não conseguiu. Não foi possível. A Inglaterra pode fazer isso a hora que quiser. Pronto, termina o desenho e implantação. Hernan, a tecnologia está ali em cima. Ó. Sim, Hernan, tu te define ou é definido como um empresário? Tu é um empreendedor. Correto? Acima de tudo, eu sou empresário. Eu sou dono de um museu. Do museu do de ufologia, história e ciência. Veja bem, ufologia, história e ciência. E hoje do Observatório de Astronomia Cosmos, que foi lá nos anos 70 e não pude olhar para a Lua, que não tinha telescópio. Tu vive dessa atividade empresarial? Vivo também dessa atividade. Também dessa? Também. Porque também tu dá aula? Porque eu tenho investimentos, né? Sim. E temos propriedades. Sim. Né, então a gente vive disso aí. Na aula não dou. A única... É que a minha agenda... Quer ver só? Até antes do meu pai falecer, eu visitava por ano cerca de 30 a 35 cidades por ano. Com o projeto Astronomia na Escola, projeto Educação Ambiental, com as minhas palestras show. Sim. Que são muito legal. Tu faz palestra show? Olha meus vídeos, tem tudo no YouTube. Sim. Eu entro até como Fred Mercury. Sim, eu já vi tu... Tá? Porque como é que tu vai falar para um aluno de ciência e despertar a atenção de uma plateia de 300 alunos, 400 alunos, se tu chega lá assim, ó, hoje nós vamos falar de uma estrela gigante, vai estar lá no celular. Despertar interesse. Não, tu tem que fazer o que desperta o interesse. O que despertava o interesse de vocês dois quando eram crianças? A professora sala de aula, brincando, contando historinha. A mesma coisa que eu faço, só que de uma forma mais teatralizada nas palestras show. Não, o que tem o museu? Primeiro falo do museu. O museu tem, a gente sabe que tem peças lá,
algumas raras. Sim. Né? O que tem no museu assim que tu destaca como o museu grandes atrativos? Nós temos 6 seções temáticas dentro do museu. Tirando teus 8 cachorros, tu pode falar depois. Só que os 8 cachorros é na minha casa, né? Lá no museu. Lá trabalham 2. Tem 2. A Luna. Eu vi vídeo. E é isso, a Luna. Tu tá esperto, hein? São funcionárias do museu. O Mauro tá muito esperto. O Mauro mudou. Tu posta no Facebook, no Instagram? Posto. Eu já vi. É a Luna e a Guria. Tá? Guria, isso. Isso, a Guria com Y, por gentileza. Não vai mudar o nome dela, tá? Porque são cachorros que foram abandonados, que eu trabalho com as várias causas sociais. Nós somos Pet, que nós trabalhamos muito seguidamente, né? Um parceiro nosso. Eu criei um projeto maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul, chamado A Legião do Bem. Exatamente. 6 anos levando nos hospitais do Rio Grande do Sul. Turma do IC. A turma do IC, Hospital de Clínicas, Conceição, Passo Fundo, levando os personagens Star Wars, que eu vi lá nos anos 90 nos Estados Unidos com a minha esposa, quando eles estavam entrando no hospital de câncer infantil em Los Angeles. Digo, quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss, eu dizia para minha mulher, eu quero fazer algo diferente para ajudar alguém. Aí veio a ideia, lembra dos Star Wars? Eu fui o primeiro brasileiro, tá isso lá no programa Encontros, da Fátima Bernardes. Fui o primeiro brasileiro a pegar cosplay e levar dentro dos hospitais, criando um projeto. A cinematografia teatral dentro de ambiente hospitalar. Bom, voltando ao museu, então, o que a gente tem de atrativo? Os principais atrativos que a gente tem lá, peça curiosa... A seção da cosmologia, que eu fraciono a história do universo. A maquete da evolução da vida, que os professores são apaixonados. Foi feito em parceria com alunos do curso de Geografia da Federal. Nós temos parceria público-privada, tá? Federal Santa Maria, a UBRA, a Unicinos e assim por diante. E então vem estagiários fazer algum estágio com a gente, ou solicitar algum... Nós temos várias teses lá, vários alunos fizeram teses de pós-graduação, mestrando também, tá? E temos essa maquete lindíssima, conta todos os períodos e eras geológicas. Temos rochas meteóricas, que é do observatório. Temos lixo espacial, 2 lixos espacial. Tem no observatório de astronomia, já eu estou falando do observatório. Nós temos fragmentos fósseis do Triássico, né? Porque tem... Mauro, há 22 anos, graças ao professor Ábido Barreto, ele foi culpado disso. Tu foi culpado disso e você sabe, né, professor Ábido Barreto? Tem fósseis lá de dinossauro. Exatamente, de répteis também. Graças a ele eu entrei nesse mundo da paleontologia também, tá? Ele que foi o culpado de entrar nesse mundo da paleontologia. O nosso supervisor do departamento de paleontologia, da seção de paleontologia do museu, professor Sérgio Furtado Cabreira, que tu pode um dia trazer para entrevistar ele, que ele é fenomenal. E o museu surgiu em 2001. 2001, ele começou um tempo antes a ser montado. Comecei em 99. Tá. E o observatório? Observatório Cosmos Deitar, é esse o nome? Observatório Cosmos, em homenagem ao Dr. Carl Sagan. Inclusive, a esposa dele recebeu o e-mail dizendo que nós ia fazer um observatório em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Celular não para. Pronto, parou. O museu tem umas figuras bastante conhecidas aí como padrinho. Tem. O Zé Ramalho é um. Padrinho, Zé Ramalho é um padrinho. Mais? O Zé Ramalho nós tivemos 3 vezes junto, outras vezes que ele vem é tudo em off, que ele não gosta. Ele costuma vir aqui? Sim, não só Zé Ramalho, eu tô para receber agora Fábio Júnior, eu tô para receber... Esse pessoal vem aí, hein, tá? Tá sendo gravado isso aqui, né? Sim. Geralmente a Roberta fica lá me monitorando e fala, né, tu pode falar isso, mas eles vêm, tá? O Ratinho. Além do Ratinho, eu tô esperando uma grande, ilustre personalidade que eu acho um cara incrível. Maria diz que eu sou um homem com H, como eu sou. O Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, que gosta muito desses assuntos, tá? Não só da ufologia, do contexto que nós temos no museu. Vou ter que nos avisar, né? Assim, ó, que tudo é feito com a produtora, tudo é feito e tem que assinar um... Não, eu entendo. Os caras pedem... Eles são discretos aí. São discretos. E o museu... Vitor Ramil já esteve no museu. Tem alguma curiosidade do Zé Ramalho que tu pode divulgar pro público? Claro, o Zé Ramalho é um cara super flexível. As músicas dele, ele fazia em parceria com o Paulo Coelho, que é outro que está pretendendo vir nos visitar. Ele já tinha feito. Não veio ainda, Paulo Coelho. Ele já tinha feito o agendamento e depois cancelou por causa da agenda dele. Quem faz é a assessoria dele, da imprensa, né?
E ele fazia todas as músicas relacionadas com o universo, conspirações cósmicas relacionadas com o tema da ufologia, né? Ele acredita muito no tema da ufologia, mas ele não tem certeza se já viu coisas ou não. Ele fala muito sobre essa questão toda, né? Mas muitas letras das músicas dele são assim, né? Ele é um cara bem legal de conversar, assim, cara bem tranquilo. O fato é que eles vêm muito rápido, né? Ali, conversa, está, entendeu? E diz uma coisa, o museu hoje, existe algum outro no país com essa Boa semelhança? pergunta, muito bonita pergunta. O primeiro museu da América Latina, registrado nos órgãos oficiais da museologia, foi o nosso. O que é isso, órgãos oficiais? Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje é o IBRAM, Instituto Patrimônio Brasileiro, IFAM, Instituto Latino-Americano, o IBRAM e o Sistema Estadual de Museus aqui no Rio Grande do Sul. Hoje não adianta querer, vou montar um museu. Na minha época podia ser assim. Naquela época, hoje não. Hoje tem que ter toda uma cartilha e tem uma legislação para ter um museu. Se tu abrir um espaço e dizer que é museu, se tu não está vinculado aos órgãos, tu não é museu. Tem um espaço temático só. E o observatório ali. Cosmos. Né? O observatório Cosmos, o que tu tem de equipamento? O que tu pode. O que tu pode ter contato, né? Do universo. Olha, o legal do Observatório Cosmos, que atrai centenas de milhares de estudantes, escola, é a abordagem que nós fizemos, o jeito que o Hernan se comunica, mostrando rochas meteóricas. Eu tenho rochas. Mas tu tem o equipamento para. Já chego lá. Tá. Mostrando rochas meteóricas que de várias partes do mundo que nós temos, meteoritos. Nós temos de Chelyabinsk, quando caiu o grande meteorito lá na Rússia, nós temos da Meteor Cratera do Arizona, nós temos meteorito. Nós temos lixo espacial, 2 lixos espacial que caíram no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que o primeiro lixo espacial oficialmente conhecido que caiu no Brasil foi em Ibirubá em 1993? 93, né? E eu fui fazer a pesquisa naquela época, em Birubá, 1993. Primeiro lixo oficialmente conhecido. Poderiam ter caído outros, mas oficialmente conhecido. De satélite. Tem como identificado o que Claro, tem letras e números. E a partir daquelas letras e números, mandamos um e-mail para a NASA, no tempo que era tudo discado, e eles confirmaram que o satélite tal. Nós temos fotos do satélite, tudo, mostramos o lixo, a criança pega o lixo espacial na mão, os dois, né? Porque o lance, Mauro e Rodrigo, é de dar oportunidade do toque. Não é um museu que tu não pode tocar. Sim. A criança quer tocar um cocô de dinossauro. Ela nem sabe lá. Criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Oh, isso aqui é um cocô. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ciência para aquelas crianças. Aquelas crianças estão deslumbrando. Tu tem telescópio lá no... Agora chegamos lá. Vamos chegar e tem um macacão espacial de treinamento astronauta brasileiro. Então, o que é possível? Dá pra se aproximar, não vestir ele não, que nem eu vesti, mas pode tirar foto com ele, né, tal. Sim. E no final, no terceiro andar, a grande cúpula e o grande telescópio newtoniano, que é onde ali. Nós fizemos um experimento, nós botamos no segundo piso, que é o laboratório do observatório, para as crianças olhar no televisor. Ninguém se emocionava. Eu digo, o que está acontecendo? Eles estão olhando a lua aqui, ó. Eu amplio no computador aqui, olha aqui, porque ele faz tudo sozinho. Ninguém queria olhar ali, eles querem olhar no telescópio, eles querem tocar no telescópio. Aí mudamos a metodologia, botando a gurizada para cima, e desde então todo mundo vai lá em cima e mexe no telescópio, olhar a lua, planeta, galáxia, tudo. Hernan, quase tudo. Quantas pessoas trabalham contigo? Como é que funciona esse teu negócio? Estagiários e eu e a Roberta, e a Luna e a guria. A Roberta, que é a tua esposa, que é minha esposa, é a grande mente por trás de algumas decisões. Com certeza. Na verdade, todas as decisões. Se o programa fosse agora, nesse instante, ao vivo, ela estaria... Ela, claro, né? E assim, ó... A mulher, essa coisa feminina, ela tem aquilo que nós não temos. Ela tem o detalhe, ela observa os detalhes. Entendeu? Quem observou o detalhe do fio aqui em cima da mesa foi ela. Falar lá pro rapaz tirar o fio que fica mais bonito. Então, é muito importante esse toque da mulher, da questão feminina, né? Respeitando todo mundo também, né? Claro. Tem muito homem que tem esse toque feminino, sim, né? Mas eu sou mais vulgar, não tenho. Hernan, e que investimentos tu tá pretendendo fazer tanto no museu como no observatório ou lá em Itaara mesmo? Nós pretendemos, né, fazer o auditório do observatório, que fomos para 150 pessoas. Só que é um auditório que nós vamos ter uma super tela, né? De alta tecnologia, que tu vai mostrar ali, vai aparecer tudo. O telão dela vai ser uma coisa assim de primeiro mundo, tá? Só que são
custos elevadíssimos, né? Tu vai financiar isso? Sim, eu financio tudo. Recebe algum apoio do governo, entidade... Maravilhoso teu trabalho. Não recebe. Eu tenho homenagem do governo federal, do governo do tempo da Dilma, do tempo do Lula, do tempo do Temer, do tempo do Bolsonaro. Cheio de homenagem. Eu recebo... Já nem ponho quadro na parede. Tirei tudo já. Uma monção que recebi, mas... Mas apoio que é bom... Cascalho não. Cascalho não. Os museus privados, eles têm... Pode buscar recurso federal, sim. Tá? Não tem problema nenhum. Federal e estadual também. Mas só que você cai assim lá embaixo, né? Pra vir alguma coisa pra ti. E eu não fico perdendo tempo. Se eu fosse perder tempo em buscar verbas federais ou estaduais, eu nem teria museu. Tu não teria chegado até hoje. Não teria chegado até hoje, porque não teria, entendeu? A minha questão é que eu não espero acontecer, eu faço acontecer, Mauro. Tu me conhece desde o tempo mas sobre essa questão de incentivo aí, tu já chegou, tu pensou em escrever o museu, o projeto assim, para receber verbas? Não vejo necessidade nenhuma, porque nós temos parcerias público-privadas. Quais são as parcerias? Quando eu vou fazer uma palestra numa escola, que eu levo parte do museu ou do observatório, é pago pelo aquele município. Quando eu vou fazer no Instituto Farroupilha, que é federal, é pago pelo governo federal. Quando eu vou fazer numa escola municipal, é pago pelo município. Uma escola estadual que eu vou visitar, que eu ia visitar com as palestras show, com parte do acervo do museu e do observatório, é pago pelo Estado, entendeu? Eu não preciso estar pedindo dinheiro para o governo, fazendo projeto. Até poderia fazer, mas eu acho que eu não vejo necessidade que sirva esses dinheiro para outras coisas talvez muito mais importantes, né? Saúde mas não e tal. Seria de repente um caminho importante até para divulgar a ciência? Seria, mas é difícil. Seria, mas é difícil. A ciência, olha, bem que a tua colocação é interessante. Quem divulga a ciência é aquele cara que está na frente, no front. O governo está por trás disso aí. Então ele vai te limitar muita coisa, ainda mais se tu não é público, nós não somos público, entendeu? Santa Maria tem 21 instituições museológicas gratuitas. E as pessoas deixam de ir lá para ir onde? No Museu de Ufologia pagar o ingresso. Um detalhe, não são os museus de Santa Maria é um problema, eles não são... Eu falo sobre Santa Maria, na região também, Mata, tem museus fechados. Num final de semana ou num feriado como hoje, tu não encontra nenhum museu aberto. Eu já estive na Mata um final de semana, que é a cidade de origem do meu pai, realmente estava fechado. Eu faço parte da 5ª coordenadoria de museologia, nós pegamos, se não me engano, são 30 ou 32 cidades, né? Fizemos reuniões online muito seguidamente, e a gente sabe dessa deficiência aí. Só que é uma deficiência pública que, infelizmente, no momento não tem como sanar. Uns alegam questão de segurança, uma série de questões, né? Mas eu não sei se... Eu acho que a segurança, no meu ponto de vista, agora tem que ser moldado no falar, porque eu estou falando em relação aos outros museus, né? Que a gente faz parte de uma coordenação. Eu acho que o governo deveria sim investir nos museus públicos abertos, os museus não pagos, e botando mais pessoas para trabalhar e dando a possibilidade do final de semana, que a pessoa vai mais em final de semana em museus. Sim, sábado, o domingo, tempo que ela tem, né? O tempo que ela tem, né? Levar o filho. Isso, exatamente, né? Nós temos ali lindíssimo o CAPA, da 4ª Colônia, que é da universidade, que tu tá faz agendamentos em vários horários também, né? Ali tem os fósseis. Começaram há pouco isso aí, mas tá dando um passo, né? Já é um caminho. É um caminho. Meu Deus do céu, eu falo de dinossauros há 22 anos dentro do museu, não foi agora recém que foi reconhecido os mais antigos do mundo aqui. Há 22 anos eu falo dentro do museu que os dinossauros mais antigos do mundo são do Rio Grande do Sul. E aí, nessa questão da apelo dos dinossauros, agora há pouco tempo, a região, a 4ª Colônia ganhou um título de região do Geoparque. Maravilhoso. Santa Maria, não, pelo que você sabe, né, Zé Mauro, não faz parte desse... Não faz parte. Mas Santa Maria não é uma região que já foi encontrado bastante dinossauro, aqui é chamado fóssil, toda essa região. Aí tu entra um detalhe. Olha, quem é que ela está alavancando o turismo lá na 4ª Colônia? Empresas privadas. A 4ª Colônia é o que é hoje por empresas privadas. Nós temos a universidade, que inclusive pesquisa. Sim. Então, olha só, o CAPA surgiu lá, o CAPA foi muito bem colocado numa área que está rodeada de empresas privadas que está fomentando aquilo lá. Sim, o Recanto. O Recanto ali. Maestro é uma coisa extraordinária. Eu conheço isso aí porque eu conheci minha esposa lá em Faxinal. Eu conheci Santa Maria, mas quando nós íamos para lá não existia isso que existia hoje, há 30 anos atrás. Meu Deus do céu, o que é hoje?
Quem é o investidor que pensa nessa questão de paleontologia e fazer um museu em Santa Maria sobre isso? Mas o museu temático, o museu que eu penso não precisa ter altas, grandes tecnologias, mas tem que ter oradores, tem que ter guias que vão deslumbrar ali dentro. Tu projeta como é que já que nós falamos do Recanto Maestro aí, certo, que é uma coisa extraordinária em tamanho, tu projeta ali naquela região de Itaara, onde tem um museu, algo semelhante daqui mais um tempo, porque o Recanto começou pequeno, né? Se não roubarem, se não meterem a mão no dinheiro público, estou entrando num assunto bem delicado, mas também não estou nem aí. Se não meterem a mão no dinheiro público de Itaara, como o Itaara nasceu, certo? E diz que muita coisa foi desviada lá. Hoje estão vivendo uma situação muito delicada na cidade de Itaara. Estão metendo a mão em dinheiro público de uma cidade pequena de 5 mil habitantes, que poderia ser maravilhoso expandir em coisas voltadas ao turismo. Só que não venha me falar de turismo de cascata em Itaara, porque as cascatas estão dentro de áreas particulares, existe toda uma legislação ambiental para tu trabalhar com cascata. Itaara tinha ali, uma época foi conhecida como a cidade dos balneários, né? E hoje praticamente... Já foi provado que o Parque Oasis não deu certo, né? O que aconteceu nessa última empreitada que o cara Gilmar meteu o dinheiro lá dentro? Não foi satisfatório ao público gigantesco que ele pensava. Porque imaginou. O público é como é que sou sazonal? Não. Sou saudosista. Nostálgico da época. Eles querem ingresso a 10 pila, 15 pila, cara. Que era na época. Tá, mas pelo amor de Deus, o cara monta uma estrutura formidável lá e tu vai pagar 10, 15 pila no caso do Ele não cobra o custo dele. Não cobra o custo dele. O Padre Lauro, ele pagava para manter o Oasis e ele estava pagando. Não era mais o público que tá lá. E as pessoas não compreenderam essa última grande empreitada que teve lá, que foi maravilhosa, podia fazer uma revolução. Então, infelizmente... Hernan, uma pergunta que não quero calar. Eu faço parte do Conselho de Turismo de Itaara, né? Já te convidaram? Tu já pensou em ser prefeito de Itaara? Concorrer a prefeito de Itaara? Essa pergunta, a minha esposa não gosta que eu responda. Ou ela? Eu quero um dia, quem sabe, ser prefeito de Itaara. Mas não pelo fato do que eu estou vendo, não pelo fato do que... Eu investi em Itaara muito pesado, cara. O primeiro observatório de astronomia do interior do Rio Grande do Sul é Itaara. Eu investi a escola de Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, ali para ver a Lua, planetas e galáxias, para olhar o museu. Sim, e tu já recebeu o convite, já foi sondado para essa tarefa, digamos assim? Eu não fui sondado, até porque eu nem seria sondado por ninguém, porque tu viu que eu sou muito hiperativo, né? Eu ia buscar um partido e ia dizer, vou bancar minha candidatura. Eu bancaria minha candidatura, porque eu não preciso estar pegando, que nem foi o vereador que esteve aqui falando esses dias, né? Eu não preciso estar pegando o dinheiro da prefeitura para o meu sustento. Mas eu não posso aceitar, Mauro. Não posso aceitar tudo que a gente está vendo hoje lá em Itaara. Essa roubalheira, essa safadeza. E como que a comunidade está vendo isso hoje lá? Péssimo. Todas as vezes que 22 anos de matéria jornalística na televisão, Globo Repórter em Itaara, Fantástico em Itaara. Foi na época do museu. Foram para... Foi na inauguração do museu. Foi na inauguração do museu, Fantástico, né? olhar outra coisa lá, cascata. Né? O produtor Luiz Petri. O fato é que Itaara se tornou conhecida nacionalmente até fora com a questão do Museu de Ufologia, Ciência e sem dúvida educação. Nenhuma. Se tu vê publicações internacionais na Europa... Pode não gostar de ti, né? Mas isso não pode tirar da... Não tô nem aí que não gosta de mim. Tu acha que eu tô preocupado por quem não gosta de mim? Correto. Eu só fiz uma... Não, mas é verdade. Observação. Tem mais que não gostar mesmo. A minha esposa gosta de mim, o resto não interessa. Teria um viés ideológico hoje, né? Se fosse candidato a prefeito ou ocupasse um cargo... Olha, se eu entrasse na política hoje, baseado em tudo que eu vi da podridão que Itaara está vivendo nessa última eleição, eu iria... Eu sou... O Rudy falou aqui, né? Que ele é centro-esquerda. Eu seria mais centro-direita. Porque, da mesma forma que considero o Bolsonaro como radicalista de direita, o Lula é um radicalista da esquerda.
Então, só que eu acho que o problema não é questão de ser radical de esquerda e direita. A questão é ser humano. Nós estamos lidando com seres humanos. E chega de gente safada, sem vergonha, metendo a mão no dinheiro. Tá aí todos os áudios sendo divulgados para meio mundo. Todo mundo tá vendo. Não tem mais como esconder o que aconteceu em Itaara. Isso que Itaara é micro. Isso Itaara é micro. Para o que aconteceu em Itaara. E não é... Então, se eu fosse lá prefeito, uma das coisas que eu faria era deixar uma cartilha, um projeto de transparência total para todas as pessoas do município que são carentes e merecem atenção, merece muito mais atenção do que nós estamos vendo na atualidade aí. Corrupção é uma coisa absurdamente terrível. Corrupção é terrível. E nós estamos vendo isso aí. E nem sei se Itaara foi fundada no meio da corrupção. Não sei. E não duvido. Naquela época não tinha celular pra estar gravando conversinha debaixo da mesa. Que não é um problema, que não é um problema exclusivo de Itaara, né? Isso é... Claro que não é. É recorrente Brasil afora. Eu acho que eu pensaria assim, ó. Eu acho que eu ia convidar um grupo de pessoas e dizer, o Hernan vai se posicionar de uma maneira a qual nós precisamos trabalhar para alavancar de verdade o turismo de Itaara. Porque o turismo de Itaara não é uma coisa só, não é só o Museu da Ufologia, o Observatório de Astronomia, ou meu amigo lá que tem o Parador 158, ou o Oasis que tentou, não. Você tem que fazer um conjunto muito maior, você tem que atrair mais empresários, mas em nichos pequenos, não queria fazer uma coisa gigantesca. Nós não somos gigantes. O museu não é uma coisa gigantesca. E como é que traz dezenas de escolas da área metropolitana? Como é que traz lá da ponta do estado? Como é que traz lá de Santa Catarina? Aí você tem que fazer coisas pequenas, mas que desperte atenção. Falam muito de Gramado e Canela. Lá são coisas muito bacanas e tudo, uma coisa meio... Não tem coisa gigantesca, a não ser hoje o Museu da NASA, né? Mas tu vê que e deu certo, engrenou certo. Mas lá você não vê a roubalheira. Itaara nasceu já no meio metendo a mão e metendo lá a mão no dinheiro da Itaara. Nos diga uma coisa então, né? Eu acho que foi lançada a candidatura futura, né, do Hernan, talvez, a prefeita de Itaara, né? Vai estar gravado aqui. Eu queria te perguntar, se você tivesse o poder da caneta hoje, qual seria a principal iniciativa ou projeto de Itaara, você enquanto prefeito? Primeira coisa, eu tenho que pensar que as pessoas da cidade são pessoas que merecem mais atenção, que nós temos uma cidade lá muito antiga, as pessoas são antigas que moram lá, né? O público jovem se afastou de lá porque não tem trabalho lá em Itaara. Então nós temos que pensar esses dois viés, as pessoas antigas que precisam sim ser bem atendidas lá e ter um plano de saúde muito melhor, que a saúde está na decadência. Primeiro ponto que eu trabalhar ia ser o ponto fundamental, educação e saúde. Na sequência, íamos trabalhar o turismo, tá? Na sequência, o turismo. Na sequência, porque eu não posso... Essa sequência, porque eu sou muito... Eu penso em o município de Itaara, com uma futura legislação, candidatura, se assim eu for, como se fosse uma empresa. Tá? Mas claro que são servidores públicos e CCs, tá? Teve gente que pensou que podia mandar na empresa e tá tomando ferro aí. Então eu penso como uma empresa para cuidar o negócio que eu estou gerindo e não tirar do negócio que eu estou gerindo. Como é que eu vou querer ter um grande pool turístico lá dentro se eu não consigo atender a demanda das pessoas que precisam de ambulância, as pessoas mais simples, mais carentes da Itaara, que são centenas, né? Toda hora tu vira se queixando, questão de ambulância, questão de... Então isso tem que ser sanado, e pode ser sanado, tem como se sanar isso aí, tá? Segundo, a educação da Itaara. Meu Deus, eu levei a roupa do astronauta brasileiro nas escolas municipais de Itaara. Eu criei um projeto no governo Cléo, governo passado, de o astronauta mirim, transformar crianças em sonhadoras por ciência. Então, é uma revolução. Isso é um projeto que eu criei lá em Itaara, né? Eu recebi do astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, né? Eu tô falando o Buzz Aldrin sabe que existe Itaara. O segundo homem a pousar na Lua sabe que existe Itaara, porque eu faço parte da fundação dele. E ele mandou um mapa de 8x8, 8 metros por 8, que tu caminha em cima. Botamos lá no ginásio para as crianças entenderem como é que era Marte, como é que é a Lua. Levamos as crianças, todas as crianças da Itaara da escola vão gratuitamente no museu para olhar os telescópios. Entendeu? Então, saúde é o critério fundamental, tem que ser mudado muito em Itaara. A educação tem que ser aprimorada, já pensando na educação científica para os alunos. Quer outra coisa incrível? 2007, eu coloquei em Itaara a primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nem Santa Maria fez em 2007. Eu cheguei lá no prefeito Roni,
Roni, vamos fazer uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia junto com do governo federal esse projeto? Todos os anos tem. Mas Hernan, aqui em Itaara? Sim, tu só me dá o espaço, as cadeiras, telão e as exposições, minha equipe todas montam aqui e vamos agendar as escolas. Veio de Santa Maria, veio dali de cima, das cidadezinhas, ali das cidades ali de cima e tal, para visitar. Tava aquele dinossauro que o Cabreiro encontrou, o Pampadromeus, né? Não é o último, né? Não é o último, o quinto. O Pampadromeus, que era Uba PVT 014, uma coisa assim. Tava lá exposto para as crianças verem. O Fabrício Covo, que trabalha com astronomia também, graças a ele eu tenho esse universo de astronomia, estava lá falando de astronomia para as crianças. Primeira Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do ano de 2007 foi feita em Itaara, nem Santa Maria fez. E, Hernanda, voltando um pouco ao nosso... lá atrás, né? A gente já falou de vida... fora da Terra, enfim, com esse teu apego agora à ciência, à sua evolução, tu acredita em Deus? Tu acredita em alguma divindade? Sabia que essa pergunta ia vir. Sabia que essa pergunta ia vir porque em tudo que é o lugar que eu vou tem essa pergunta do Deus, né? Eu tô por aí agora no Gentili. Como é que é o nome dele? O primeiro nome dele? Danilo Gentili, tá? Eu sei que essa pergunta vai cair também no programa dele. Já tinha recusado outra vez, agora eu vou ir dessa vez. Semana passada, uma estudante, uma menina, uns 12 anos, estava lá no museu acompanhando a sessão da ufologia, a sessão da arqueologia, da astronomia, da paleontologia, sessões temáticas, que o último assunto que se fala no museu é ufologia, tá? E na sessão da arqueologia, nós temos uma lona lá com um banner bem bonito, mostrando a Luzia, nossos hominídeos, né, os primeiros e tal. E eu contei, olha, eu vou 3,5 milhões de anos para nós deixarmos de sermos primatas até chegar a seres humanos, no processo de evolução. Terminei essa parte, a menina fala, professor, mas eu acredito em Deus. Tu acha que eu vou tirar o sonho dela acreditar em Deus e dizer, não, a ciência está acima de Deus? Não posso fazer isso. Crer é uma coisa muito íntima, Mauro. Uma questão de foro íntimo. É uma questão de foro íntimo. Crer é muito íntimo, não posso. Se tu quer acreditar em Deus, tu quer acreditar que na Santa do Vidro, que em Santa Maria apareceu, que eu fui lá pesquisar também, se foi matéria da razão. Isso foi em julho de 2002, se não me engano. Eita, né? eu fiquei Pasto da Areia. Pasto da Areia, fiquei um dia, uma noite inteira lá no apartamento. O que... Não tinha santa nenhuma. Sim, era santa... O que era aquilo? Era uma mancha, como tá aparecendo várias. Foi proposital? Não, a família que estava ali não era proposital, né? Inclusive a família que morava ali hoje são meus amigos, né? Ah, sim. A filha da moça até fez parte do projeto. Teve mais algum caso desses aí? Não, são casos que não são verdadeiros, então é uma febre, né? Eu vi uma santa, eu vi isso, então não tem nada a ver. Mas não apareceu então, voltando aqui à pergunta do Deus. Então eu acho que essa é uma pergunta que eu diria que o meu Deus hoje, né, é um Deus universal, que não é esse Deus materialista, esse Deus de vamos dar o dinheirinho para a igreja. É muito vulgar, é muito pequeno. Esse rótulo que foi feito, brincando com uma coisa tão séria. Tem padres que casam, tem padres que roubam dinheiro. Não vou falar só os padres, vou falar tem cultos religiosos que estão lá para tirar dinheiro. Tem meninas de 16, 17 anos aparecendo em todo o Brasil aí, cobrando cachê de 5, 8, 10 mil reais para... Tu acha que isso tem Deus nisso aí, cara? Pois é. Então eu acho que o Deus é uma coisa muito íntima. O Deus é o respeito, é o amor, a solidariedade, é o carinho, independentemente de crença religiosa. É o Deus de Spinoza, é o Deus de Einstein, é o Deus de Spinoza. Procura Deus de Spinoza. Tu que é bem jovem, bem guri, aí tu vai entender o que eu estou dizendo, tá? Eu acho que de um carinha lá, não, eu fiz uma coisa errada, né, tal, então... Mas tu não é criacionista. Hã? Tu não és criacionista. Eu não sou um criacionista, mas também eu sou um realista em relação ao processo da evolução. Vou mais para a questão evolutiva, né? Eu acho que houve processo de mutações e vamos ser bem sinceros. Mas acho que existem lacunas nesse processo evolutivo. Muitas. Eu ia falar sobre isso. Assim, muitas lacunas que nós não entendemos. A própria arqueologia. Darwin era uma época. Darwin foi sensacional, né? Eu tenho até o fantoche dele lá no museu para as crianças de séries iniciais olhar conhecer Darwin. Existem muitas lacunas. Tu viu? O nosso assunto era da ufologia, onde nós estamos até antropologia e outros assuntos. Então essa questão toda... Rende, né?
Claro que rende. Essa questão toda nos leva a tentar entender que será que nós somos essa evolução perfeita? Se tu pegar os 3,8 bilhões de anos de evolução de células até chegar a seres humanos, 3,8 bilhões de anos, num planeta de 4,6 bilhões de anos, você como ser humano esteve só numa escala de 3,5 milhões de anos até de primata até chegar ao humano. É um grande Menos de 1%. Um grande areia. Menos de 1%. E deu certo. E tu quer ver uma outra coisa? Tu deu tão certo no planeta Terra que pra você estar aqui, Mauro, e pra você estar aqui, esqueci da Daniel, né? Rodrigo, nunca mais esqueço. Para você estar aqui, Rodrigo, houve 5 gigantes imensas tragédias e milhares de tragédias pequenas evolutivas. Tem um sucesso na evolução. Me diz, tem aquela uma teoria da física aí, um pouco famosa, enfim, que teoria é a teoria de cordas, das cordas. Sim. Né? Você estava estudando isso aí. Que, resumidamente, né, ela fala da possibilidade de multiversos, né? Sim. Não usa nem... claro que é difícil para a ciência popularizar, né, temas, mas o que tu acha dessa teoria? É fundamentada. Hoje ela está fundamentada. Tem cientistas sérios estudando a teoria das cordas, né? O que é a teoria das cordas? É uma vibração de átomos que fazem vibrações. As vibrações... Parte de que o universo teria, né, origem nessas pequenas... micro, né? Micro, né? Que é o que a gente não enxerga, né? Exato. Seriam essas vibrações que dariam origem ao universo. É uma teoria polêmica, contestada por outros, mas ela segue método científico, né? E até porque agora, né, a gente tem tempo também no nosso podcast, né, Zé? A gente precisa daí para os encaminhamentos. Eu queria te perguntar assim, a gente falou em Deus, falou em... Deus é universal. Extraterrestre, falou nos dinossauros, mas vamos para o tempo atual, agora no momento atual que nós estamos vivendo. A questão da inteligência artificial, da sociedade, do homem. A gente passou por uma pandemia e isso parece que deu um salto gigantesco, que se a gente voltar 3 anos atrás e comparar com agora, parece que não é o mesmo mundo que vivemos mais. Eu te pergunto, né, o lixo espacial que está sendo produzido no espaço, que você falou que tem no museu ali... Sim. O que você, na sua opinião, como estudioso, né, da área... um expert, diria sobre isso? Inteligência artificial não é o homem de repente querendo brincar de Deus ou criar uma cópia mais perfeita do que nós mesmos? Se ele te deu a liberdade plena de construir e existir e fazer acontecer, não coloque Deus nessa responsabilidade. Tu viu? Já tô te contra-argumentando. Sim. Ele te deu a liberdade, você é livre. Mas cuide do livre-arbítrio também, né? É perigoso, mas sim. Mas as consequências disso? São. No momento que, sabe, eu acho que desde que surgiu isso aqui, já se tornou um grande perigo para a sociedade. Porque nós temos pessoas que trabalham para o bem e pessoas que trabalham para o mal. Porque note que os próprios criadores dessa tecnologia hoje são os principais preocupados com que eles mesmos... Até porque tu pode manipular muito facilmente. Ali você pode criar um rosto, uma voz de uma pessoa e dizer que ela e não é ela. A coisa está num ponto tão doido em relação assim, da inteligência artificial. Houve até um caso nos Estados Unidos, eu não me lembro pontualmente, mas tem leis, tem legislação para freando. Para frear, assim, exatamente. Alguns experimentos científicos. Sim. É que nem a questão do clone, né? Que na questão do clone. Em 2001, quem veio aqui me visitar em Santa Maria foi o representante da Clonage. Que fez a Dolly. Não fez a Dolly. Não. O cara que lá também é relacionado com CTs. Eles estavam fazendo o primeiro ser humano que seria um clone. Ele anunciou até saiu na RBS. A RBS entrevistou ele aqui quando a Gisele Bündchen tinha sim. Ele ficou hospedado aqui 2 meses. Então, da mesma forma que a clonagem humana é um grande perigo, que nós não sabemos ainda o que vamos enfrentar lá fora, né? Essa inteligência artificial, ela se demonstra extremamente perigosa para as pessoas manipuladoras. E o ser humano é manipulador? É. Tu é manipulador. Tu é manipulador. Olha! Não somos manipuladores. E não seria por que nós não somos manipuladores? Só que vocês se reservam porque vocês têm princípios éticos. Mas tem milhões de pessoas que não têm princípios éticos. Alguns dizem que a inteligência artificial seria até uma forma de vida extraterrestre no nosso mundo. Dentro... Antes de fazer seria uma vida... eu estive pesquisando Seria uma vida
extraterrestre criada em ambiente virtual, mas que no momento em que uma quinta ou sexta dimensão que nós não temos, vamos dizer assim, a grosso modo falando, e tu põe ela para fora, tu dá vida para ela, olha o caos que você tem aí, dependendo das mãos que caem. Quando foi feita a primeira fórmula da bomba atômica, que Einstein não fez bomba atômica, as pessoas pensam, Einstein fez bomba atômica. Einstein não fez bomba atômica. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas a equação que levou a bomba atômica, olha o caos que foi dado. E vamos falar bem mais sério? O avião? Vamos falar bem mais sério, já que estamos indo para o final da entrevista. O avião também, né? O avião também. Hoje você está aqui confortavelmente, sentado na tua cadeira. Vocês estão criando um projeto maravilhoso. E é real isso? Não sei. E eu vou dizer para vocês por que eu não sei que é real. Por que eu não sei se o que eu estou vivendo agora é real. Se você pegar o Sol e colocar do lado da Terra, caberia dentro do planeta, dentro do Sol, 1.300.000 planetas Terra. Seria um pontinho de areia. Se você pegar uma estrela super gigantesca com 5 bilhões de vezes a massa do Sol e colocar o sistema solar ali dentro, o sistema solar estaria mais ou menos o tamanho de um grão de areia, um pouco mais que isso. É real a tua existência? A nossa galáxia, de uma ponta a outra, tem 100 mil anos-luz. Foi descoberta uma galáxia de 16 milhões de anos-luz. Tu existe? Acreditamos que sim, né? No micro-universo? Multiversos? No multiverso. Tu viu? Nós estamos devagando ciência bem filosófica e é o que está aí. E quando nesse microponto, que é o planeta Terra, que você está, você começa a manipular tudo em seu teu entorno, e você coloca o lado da inteligência, que isso aqui é uma inteligência artificial. Com certeza. Se coloca o lado da inteligência artificial para manipular o meio, você manipula. Por que o mundo hoje está tantos conflitos e guerras, muito mais que a Guerra Fria? Sim. Por que você sentado confortavelmente aqui, bem arrumadinho, Mauro até de camisa de colarinho, todo arrumado, né? E do outro lado do mundo o que acontece? Não tem um homem querendo tomar uma civilização? Não tem um homem matando milhares de crianças, mulheres, abusando e fazendo tudo? Um ser humano? E se ele tem poder, a inteligência artificial? Mas, Hernan, aqui, né, a gente tem um minuto para terminar o programa agora. Nosso programa, e se eu estou manipulando vocês? Bom, aí a gente teria um minuto para... E vocês terminar a manipulação. E vocês viram que vocês não conduziram a entrevista? Mas essa é a ideia. Tu já ficou nervoso, né, guri? Essa é a ideia. Então a gente quer agradecer muito aqui por o convidado manda. Agradecer pela participação. Com certeza a gente espera que possa vir mais vezes, porque tem bastante assunto para ser trabalhado. Assunto tem bastante. E em nome do Estação 29, a gente quer agradecer a tua participação, né, a tua paciência de estar com nós aqui hoje. Né? E dar os parabéns, pelo empreendimento e o museu e o observatório, eu que acompanho há bastante tempo, realmente são dignos desse, né? Tu sabe, né? 22 anos, né? O cara tirou de uma ideia. Mas estão de parabéns vocês que estão fazendo mais uma coisa muito bacana e muito importante para a sociedade. Eu falo sociedade no nível contexto, não só Santa Maria, todo o Brasil, todo mundo está nos assistindo, né? O que vai nos assistir. E eu acho que é um pontapé muito bacana, né? Esse é o 2º episódio, né? Sim. E já que nós no primeiro episódio eu não vi ninguém celebrando aqui, levantando uma taça de champanhe, levantamos nossos copos para celebrar com água mesmo. Aí, bebe aí, Mauro. Tu não bebe água também. Então até mais, até o nosso próximo Estação 29. Um abraço a todos.